Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leite Poerski. E hoje nós estamos aqui com o fisioterapeuta Felipe Maffi. Felipe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. E a gente gostaria que tu, nos contasse um pouquinho da tua história, como é que tu chegou até a fisioterapia, quais são as tuas especialidades, e aí a gente vai conduzindo aí o nosso bate-papo. Bom, o prazer é meu de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco do meu histórico, trazendo um pouco do meu trabalho. E, como falou, sou fisioterapeuta, sou formado desde 2008, então aí já vão, acho que uns 15 anos. A gente regula em idade, né? Pra quem não sabe, o Felipe foi meu colega de colégio, então isso daí a gente vai... Eu acho que foi quinta ou sexta série que a gente... Então é por aí, 2008 que a gente se forma, tá certo? E eu trabalho com, basicamente, dentro da fisioterapia, eu trabalho com a microfisioterapia. Então, o que é a microfisioterapia? Me perguntam bastante. A microfisioterapia, ela é uma técnica da fisioterapia, foi desenvolvido por dois franceses, o Daniel Grosjean e o Patrice Benini, na década de 80. Eles são osteopatas e, através de muito estudo, eles desenvolveram essa técnica, que é uma maneira de a gente acessar algumas memórias que foram sendo vivenciadas ao longo da vida, o que a gente traz tanto de uma vida fetal, de uma hereditariedade, e que de alguma maneira essas memórias, essas sobrecargas que muitas vezes elas são físicas realmente, ou emocional, ou tóxicas, ou químicas, isso há uma sobrecarga no corpo. E essa sobrecarga ela vai influenciar muitas vezes no próprio físico, no próprio emocional e no próprio mental. Então, através de um toque muito sutil no corpo da pessoa, a gente acessa. Ela é uma técnica que ela é investigativa e ela já trata também. Então, na medida do decorrer da sessão, essa busca, essa palpação que a gente diz, que é uma palpação muito sutil, a gente acessa essa memória, porque existe uma perda de vitalidade no tecido corporal quando tem essa marca, esse registro, essa sobrecarga que o corpo naquele determinado momento não soube lidar. Então, essa perda de vitalidade que é o que a gente consegue acessar com a técnica. Mas a técnica como é que é? Palpação? É uma palpação, porque são toques muito sutis. Uhum. E aonde vai acessar essa memória. E à medida que ela é acessada, a gente dá um estímulo de cura para o corpo. Né? Como se a gente liberasse aquela cicatriz, aquele fluxo de energia que de alguma maneira pudesse estar gerando alguma fragilidade. E isso até, Felipe, a gente estava conversando antes, como é que essa pessoa ela chega até ti, né? Porque ela vai dizer, ela vai porque ela tem uma dor física, ela vai porque ela não vai saber, de repente, né, se foi algo que foi durante a gestação da mãe, que ela teve algum trauma, enfim, como é que tu vai abordando a pessoa, né? A gente já está querendo marcar a consulta, né, Letícia? A gente está querendo entender. Não, as pessoas vão por N queixas e até a gente fala que, na verdade, a microfisioterapia ela não vai anular nenhuma outra profissão, não vai interferir numa medicina, numa psicologia, porque ela vai, através dessa percepção, ela vai acessar uma memória, uma fragilidade que o corpo possa desencadear um processo, como eu disse, físico, emocional, mental. Então, as pessoas, elas procuram por N situações, seja por questões físicas, seja por alguma disfunção. Então, a gente não trata a patologia, mas sim a informação, a memória que está ali, que está fragilizando. Felipe, a gente estava conversando aqui antes também, né, que é interessante, eu estava perguntando, mas e aí, crianças podem mesmo fazer microfisioterapia? E daí tu nos trouxe, bem interessante, né, que crianças, inclusive, recém-nascidas. Então, se tu pudesse contar um pouquinho como que funciona. Sim, porque tu vai ter informações já dentro de uma vida uterina,
na própria gestação, no próprio parto, prematuros. Então, muitas vezes, tu tem uma sobrecarga ali nesses determinados momentos. Como tu também tem dentro da microfisioterapia, tu acessa memórias de uma ancestralidade. Porque o que a gente fala, que a gente não traz só a cor dos olhos, do cabelo, mas sim toda uma informação, toda uma bagagem, uma fragilidade, que muitas vezes pode chamar de uma questão genética, às vezes tem como uma informação. E também, de alguma maneira, isso pode gerar alguma patologia. Né? Então, eu tinha me perguntado, mas quais são as patologias que um recém-nascido chega? Já tive, por exemplo, intolerâncias à lactose, crianças que não estavam evacuando, que não estavam dormindo. Então, são alergias. Então, tem N situações. E que, como eu disse, a gente vai procurar aonde está essa fragilidade aí. Que legal. E isso muito daí, por exemplo, um bebê, né? Que não se comunica, não vai... É pelo toque e pela questão de energia mesmo que vocês... Sim. Na verdade, por ser uma técnica da fisioterapia, ela é acessada e liberada, essa memória, via corpo. Uhum. Então, até às vezes as pessoas me perguntam, principalmente na pandemia, pode ser feito à distância a microfisioterapia? Não, ela é uma técnica que exige que a gente toque no paciente. Uhum. Então, não precisa ter uma verbalização. Uhum. Claro que provavelmente os pais vão vir com alguma queixa, com algum histórico, e dentro dessa investigação a gente vai ver onde possa estar essa fragilidade. Uhum. E isso vem muito também, a gente comentou de indicações e de pessoas que já testaram outros profissionais, outros tipos de daqui a pouco uma fisioterapia mais tradicional, ou daqui a pouco ir num psicólogo, porque foi isso que a gente falou, né? É uma fisioterapia integrativa, né? Que tu tá trabalhando a pessoa, não só o físico dela, mas acessando outras... O que eu explico muito, costumo falar, às vezes os pacientes perguntam, por exemplo, eu fui numa fisioterapia através de uma manipulação, de uma mobilização, de uma própria questão de uma massagem, seja qual técnica que foi usada. Fiquei bem por uma semana e voltou, por exemplo, uma queixa física. Uhum. Daí o que a gente dá de explicação em relação a isso é que o nosso corpo existem hierarquias que possam estar gerando alguma patologia, algum desconforto. Por exemplo, um músculo ele é subordinado, por exemplo, a uma articulação, a um sistema nervoso, uma questão visceral. E assim, tem corpos mais sutis, tem outros sistemas que também influenciam e que se tu não acessa essas informações mais hierárquicas acima, tu não vai conseguir liberar o que realmente possa estar gerando aquela patologia ali. Né? Então, por exemplo, vem uma questão de uma hereditariedade. Então, lá está a fragilidade que está, por exemplo, fragilizando um músculo. Às vezes, um medicamento, uma massagem, uma manipulação, ela não vai acessar aquela informação lá. Ela vai voltar. Ela vai voltar, ela vai ter recidivas, ela vai estar... Felipe, como é que... Agora as pessoas vão perguntar como é que ele chegou nisso, né? Isso foi algo que tu te despertou durante o curso, depois, ou que tu começou a praticar? Como é que... Olha, eu sempre tive essa busca, eu acho que em toda a minha vida, assim, eu sempre busquei um pouco mais esse olhar um pouco mais integrativo. E dentro da fisioterapia... Alguma matéria que a gente teve que me despertou muito foi quando foi nos apresentado, por exemplo, o reiki, a yoga. E dentro dessas técnicas eu me achei muito. E eu acho que ali me deu um clique, ali onde eu fui fazer o reiki, onde eu comecei a praticar a yoga. E claro que no decorrer do curso... me proporcionou também, até a minha pós-graduação, logo depois que eu terminei a formação de fisioterapia, que era terapia manual e postural,
tinha alguma iniciação dentro da microfisioterapia. Então, a partir dali também eu comecei a buscar a microfisioterapia. E claro que ao longo da minha trajetória, como eu falei, faz 14 anos que eu estou atuando com a microfisioterapia, eu busquei a própria constelação familiar para entender um pouco mais o que acontecia dentro de uma sessão, a nova medicina alemã. Então, ao longo desse período, eu fui estudando essas técnicas também, que de alguma maneira me trazem uma base para estar entendendo e estar tratando a pessoa ali. Isso que eu ia te perguntar, né, Felipe? Tu comentou com a gente que participa de estudos, aí até com o pessoal de outro estado. E como que tu traz isso para dentro do consultório, essas terapias complementares e tudo mais? Sim, a gente estava até comentando que hoje a gente tem um grupo de estudo que é lá da Paraíba, e na pandemia me convidaram para fazer essa pós-graduação, que são terapias holísticas voltado para o SUS, que são as PICs, né, que são as práticas integrativas. E dentro disso a gente estudou várias técnicas, como eu disse, que trabalham com a parte energética, com o próprio reiki, ali também tinha constelação, teta healing, os próprios florais. E dentro disso, terminou essa formação e hoje a gente continua esse estudo, né? A gente estava até conversando que todas as quartas e quintas-feiras a gente tem um encontro, a gente estuda, por uma expansão de consciência em relação a essa questão um pouco mais integrativa, olhar de uma outra maneira para o ser. Isso que é bacana, né, Felipe, que tu trouxe também pra gente ali, a gente conversando, trocando áudios, a questão da importância da autocura, né? Nada mais é do que o profissional estar bem com ele mesmo, ele buscar se curar dos traumas, dos problemas, para depois poder aplicar a técnica da microfisioterapia, por exemplo, nos pacientes. Sim. Na verdade, para te trabalhar com esse tipo de terapia, tu tem que estar muito bem trabalhado também. Por isso, essa busca de um conhecimento, da própria constelação. A gente dando um exemplo, não adianta, porque muitas vezes uma pessoa ela vem com algo que possa interferir, tanto, como eu disse, num físico, num emocional, no mental, vem de uma questão familiar, vem de uma alteração, às vezes até de um relacionamento. Então, o terapeuta ele também tem que estar muito bem trabalhado com isso, né? A psicologia trabalha muito com isso. Porque senão, daqui a um pouco, o que a gente fala, daqui a um pouco a gente está emaranhado nessas situações e tu não tem como atender. Então, tem que estar muito bem trabalhado. Sempre é uma busca muito grande desse autoconhecimento, desses estudos com isto. Isso que é legal, né, Felipe? Eu achei bem interessante também que tu trouxe essa questão de tu saber o limite, né? Até onde tu pode ir, qual é teu papel, quando que é com o paciente também, para te não adentrar um campo que foge, né? Sim. E a gente tá até comentando um pouco que a constelação me trouxe muito essa consciência de ocupar o seu devido lugar, de não invadir um campo de um paciente, saber até que ponto tu está auxiliando alguém ou daqui a um pouco tu está tentando fazer pelo cliente ali na tua frente. Isso é muito chamado dentro da psicologia da transferência, contra-transferência, onde muitas vezes o terapeuta tenta assumir um papel que não é seu e daqui a um pouco... Porque o processo de cura, ele não vem do terapeuta. Cada um tem a sua força interna para entrar num processo de cura. A gente só tem que olhar para isso, achar essa força de cura do paciente e não ir além do que isso. Felipe, em relação à microfisioterapia, né? Qual é o número de sessões? Como que funciona? Eu vou uma vez e de quanto em quanto tempo eu tenho que voltar? Tá. Hoje, atualmente, eu peço uma sessão. Claro que eu mantenho contato com o paciente, vou pedindo para me dar um retorno. Se tiver necessidade, claro, o paciente tem a liberdade de voltar, a gente está olhando. Mas cada um tem o seu tempo de cura e eu respeito isso. Através dessa conversa. Normalmente, antigamente, falavam, volta daqui 2 meses, 3 meses. Mas eu já não
eu já não trabalho dessa maneira. Eu vou conversando, eu vou trocando uma ideia, e se eu percebo que tem uma necessidade, eu peço, a gente conversa, mas normalmente é uma sessão. E hoje, por exemplo, você, né, marca uma consulta, a gente vai lá e é certeza que eu vou fazer esse procedimento, ou daqui a pouco tu vai dizer, não, mas vamos começar, tu disse que o reiki tu também pratica. Não sei se... Assim, eu fiz a formação lá na época da faculdade. Claro que me deu uma base. Se eu percebo que a pessoa precisa estar trabalhando com alguma outra técnica, eu vou falar para a pessoa. Eu vou dizer, olha, eu não vou trabalhar, eu não estou trabalhando com a microfisioterapia, ou eu indico algum colega, algum profissional que possa estar trabalhando com isso, né? Mas dentro do tratamento ali, a gente vai ter a percepção qual é a melhor ferramenta para atuar com o paciente. Mas se eu não puder trabalhar com a microfisioterapia, eu vou explicar, eu vou dizer, olha, eu não estou trabalhando com a microfisioterapia. Em relação aos resultados, Felipe, assim, como que funciona? Eu vou sair dali já curada, né? De acordo com aquilo a demanda que eu tenho, aquilo que eu fui buscar, ou também demora um período até isso acontecer? Olha, isso é bem relativo. Cada pessoa, como eu disse, tem o seu tempo de cura. Tem pessoas que ao sair da maca ali, por exemplo, principalmente em processos de dores, já saem sem dor nenhuma. Mas são casos, tem pessoas que precisam de um tempo maior. Até dentro da microfisioterapia, a gente fala que existem proteções, que são tampas. Por exemplo, tu tem uma lesão de base, um primeiro trauma. O corpo ele não vai deixar exposto aquela informação ali. Então, ele vai usar tampas. Ele tira energia de um determinado local e usa como uma tampa. Ele tenta proteger. E claro que essa tampa, às vezes, leva alguns dias para ser liberada, né? Então, depende de cada processo. Por isso que eu trabalho com essa questão. Eu vou conversando, a gente vai trocando uma ideia... Porque, às vezes, tem pessoas que vão levar 2 meses, 3 meses, tem pessoas que vão levar um pouco mais de tempo para que o corpo entre nesse processo de cura. Porque, na verdade, a gente dá o estímulo. O terapeuta ele não interfere nisso. Cada um tem o seu tempo de cura. E quais são os benefícios da microfisioterapia, assim, de modo geral, Felipe? Os benefícios, o que eu posso falar? Assim, porque a microfisioterapia, ela não se restringe a nada. Ela não se restringe a nenhuma patologia. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas trata isso, trata aquilo. Na verdade, a micro, ela não vai olhar para a patologia, ela vai trabalhar a memória, a informação. Então, ela não se restringe a nada. O que eu posso dizer é que tem pessoas que não estão prontas para entrar naquele processo de cura. Como eu falei, não é uma panaceia. Não dá para dizer que a microfisioterapia trata e cura de tudo. Não, porque esse é um processo de cada um. Ela é uma técnica que estimula esse botar em rota, em andamento, um processo de cura. Achar onde está essa força interna que a gente tem para entrar com um processo de cura. E hoje, eu daria para dizer que 90% dos teus pacientes é para micro? Ou mais uma fisioterapia mais tradicional? Não, eu diria 100%. 100%. Hoje me procuram 100% pela microfisioterapia. Como eu disse, tenho ao longo do tempo alguns estudos que me dão base para trabalhar com a microfisioterapia, me dão esse entendimento, né? Mas hoje é 100% a procura. E há quanto tempo faz que tu tá focado nessa? Eu comecei a formação em microfisioterapia em 2009. Então já faz uns 14 anos, aí tá fazendo mais ou menos o cálculo. E Santa Maria tem outros profissionais? Tem. Assim, porque é algo bem novo, né? Acho que a grande maioria que vai estar nos escutando, acho que não... Como eu disse, a técnica ela começou a ser passada ali na década de 80, 82, 83. Claro que isso já fazia um bom tempo de estudo dos franceses,
Para o Brasil, assim, agora eu não vou saber direito certo, mas eu acho que foi 2004, 2005 que eles começaram a vir para o Brasil dar a formação. Então, ali, querendo ou não, eu fui uma das primeiras turmas, principalmente por não ter muito conhecimento, o pessoal não saber o que era, não buscava muito. Então, acho que eu fui a 4ª turma aqui do Brasil. E são fisioterapeutas e quem mais que está atuando? Os veterinários também podem estar atuando com a microfisioterapia. Claro que tem toda uma formação, porque a micro ela vai se basear muito dentro de uma embriologia, da própria anatomia, né? Tem que ter muita precisão no toque. Então, os veterinários, eles também têm que estudar toda a base da microfisioterapia e toda a anatomia dos animais que eles possam estar atuando. Mas muitas vezes tu vai pegar... Tem patologias em cachorro, é muito trabalhado com cavalos também. Mas tu tem uma patologia, alergia, que é muito comum em cachorro. Tu vai ver onde está essa informação, essa memória, que possa estar influenciando nessa patologia. Felipe, hoje, onde é que está o teu consultório? Tu tá no Wilson Aita, hoje né? eu atendo no Wilson Aita. E em breve? Em breve, pretendo, acho que em agosto, no máximo setembro, tá indo lá pro Vita. E como é que foi a tua decisão de ir lá pro Vita? Olha, assim, surgiu uma proposta daí e, na verdade, ali na pandemia teve muito uma restrição no sentido das próprias pessoas de acessarem o Wilson Aita pelo processo da pandemia mesmo. Tinham medo de entrar porque ia passar por hospital. E isso foi um ponto bem forte, assim, que me levou também a buscar um outro local que tenha menos acesso, que não tenha tanto esse volume de pessoas que vão para o hospital, né? Então, por isso que eu busquei esse novo espaço. Eu achei bem bacana que tu colocou, né, Felipe, e tudo a ver com a microfisioterapia, com o trabalho que tu desenvolve, né? Tem toda essa questão da essência, né, do autoconhecimento, e daí para um ambiente mais leve, né? Que Sim, com certeza. O Vita, né, dá todo esse suporte ali dentro dessa questão de um lugar mais aconchegante, que realmente vai acolher mesmo a todos que forem. E os teus pacientes, o que eles podem esperar desse novo consultório, projeto? O que vai ter de novo aí? Olha, o que eu posso dizer? Vão ter que ir para ver. Mas com certeza vai ser um espaço acolhedor. E eu vou estar totalmente disponível ali também, dentro do que eu possa estar. E hoje fazendo. é só tu no consultório? Ou tu trabalha com algum outro profissional? No Wilson Aita, hoje... o professor Francisco, até o professor ali da Unifra, ele trabalha com acupuntura ali no consultório. E tem a Carla também, que é lá de Caçapava, que ela atende com acupuntura. E eu, são os 3 que atendem ali. Mas lá pro Vita eu vou ir sozinho. Carreira solo. Solo. E o Felipe vem de uma família empreendedora, né, Felipe? Sim. Então, acho que isso... Tu comentou até que carrega um pouco essa questão de ter o teu próprio negócio. Eu sempre busquei, desde logo que eu me formei, eu fui trabalhar, até um ano antes de me formar, eu já trabalhava no Cefas como estagiário. E logo depois que eu me formei, eu fui fazer uns estágios fora, e daí eu disse, não, já estou pronto, eu posso ter o meu lugar. E a partir dali, eu já montei o meu consultório, antes era lá na Duque, de Caxias, depois eu fui ali pro Wilson Aita e agora pretendo ficar no Vita. Joia, que bom. E tu tem frequentado lá, Felipe? Sim. Parte comercial ali do mall? Sim, tenho frequentado bastante agora, principalmente por estar já num processo de final da montagem do consultório. Então, tanto a minha sala eu estou frequentando bastante, quanto toda o mall ali com os restaurantes, com tudo o que oferece, né?
Que legal. Felipe, a gente perguntou, né, a questão das tuas expectativas em relação ao futuro, aos projetos, e acho bacana tu compartilhar aquilo que tu trouxe ali para nós também antes do podcast. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? E eu achei tão legal quando eu ouvi ali, quando a gente perguntou a respeito disso, que tu trouxe também muita leveza na tua fala, né? Em falar que a gente tem que focar mais no momento presente. Eu acho que diante de todas essas mudanças que a gente vem enfrentando no dia a dia, né? Esse boom da tecnologia, enfim, seria legal tu compartilhar a tua percepção aí em relação ao tempo. Sim, sim. Não, assim, ó, até dentro dos estudos, de toda a procura que eu faço, eu creio que deixar dentro de um processo mental toda essa situação muitas vezes vai nos colocar em processos de ansiedade, ou processos depressivos. E, na verdade, quando a gente consegue se centrar realmente, se interiorizar, ter o seu espaço sagrado, que a gente diz, a gente consegue estar totalmente no presente. E o que tiver que ser, vai ser. Né? Então, sem essa preocupação, sem essa ansiedade, sem querer antecipar nada, eu acho que é um processo, é uma busca. Até a Cris, a gente já frequentou algumas aulas junto de filosofia. Né? Então, é uma busca através da filosofia, através da própria questão desse autoconhecimento com essas técnicas, que eu tenho essa visão, essa percepção de uma busca interna, onde tenta trazer uma tranquilidade, uma calmaria, e a partir daí vai tomar a melhor decisão. Sim, eu já fiquei imaginando aqui o Felipe. Não, ansiedade, sim, tratamos também lá na microfisioterapia. Marca aí. Marca a agenda, consulta. Como eu disse, a micro ela não se restringe. Muitas pessoas me procuram pela ansiedade, pela depressão. Né? Então, como eu falei, é uma técnica que vai procurar onde está essa informação, essa memória. A micro ela não tem medicamento, então por isso não invade nenhuma área. A gente trabalha em conjunto com a própria medicina, com a psicologia. Muitos médicos me indicam, muitos psicólogos me indicam, né? Porque não invade, é complementar uma da outra. Né? Então a gente tem que saber até que ponto a gente possa estar indo. Né? Não vai atuar com uma microfisioterapia num processo de lesão. Não cabe naquele momento ali, teve uma fratura. Isso não cabe dentro de uma microfisioterapia. Um processo de câncer. Isso não cabe dentro da microfisioterapia. Tu pode trabalhar as questões relativas do que o tratamento, do que uma químio está sobrecarregando um corpo, por que houve essa fragilidade. Mas ela não vai impedir esse tratamento que precisa ser feito. Felipe, tu aplica essa técnica, né, com os teus pacientes. E o Felipe, enquanto paciente, procura algum profissional para fazer a micro também? Olha, eu procuro, porque, na verdade, assim, eu tenho colegas que nós somos monitores da microfisioterapia. Então, de tempos em tempos, a gente se encontra. Então, nos próprios cursos, a gente se troca sessões ali. Então, eu busco a microfisioterapia, sim. Como busco outras técnicas, como busco outros conhecimentos também. E é legal essa questão toda, a gente... Quando tu começa a estudar mais, né, ir mais a fundo nessas áreas, é que tá tudo ligado, né? Tu não tem como tu descartar que nem a pessoa que tá num processo, né, que tu falou de um câncer. Tudo que envolve aquilo ali, né? Claro que ele precisa da medicação, ele precisa das sessões de químio, do que for. Mas como é que tu vai tratar essas outras camadas, né? E aí, claro, vai falar com um psicólogo, daqui a pouco vai falar com não sei quem, mas... Às vezes ele tem uma dor e ele quer conversar ao mesmo tempo. Eu acho que é tudo isso visando o bem-estar daquela pessoa, né? Agora, quais profissionais vão ter que estar envolvidos para atingir o melhor resultado, né? Claro, não, com certeza. Como eu disse, não há uma sobreposição uma sobre a outra. Claro que, por exemplo, alguém que procura
por uma situação dessas, já foi provavelmente em algum médico, está se tratando. Claro que a microfisioterapia ela pode tentar acessar essa memória que gera uma fragilidade ao ponto do corpo desenvolver uma patologia, o próprio câncer, mas nada não vai impedir que ela continue com os tratamentos que precisam ser feitos, né? E aí, também entendendo que eu acho que quem chega até ti, né, a tua especialidade, ela já é mais aberta para tudo isso, né? Porque a pessoa não vai lá sem acreditar. Com certeza. Eu imagino, né? Que minimamente, ou já deu um Google ali para saber como funciona a técnica. Ou ela já fez de tudo e assim, não tem mais, eu vou ter que recorrer. Até tava lendo sobre isso e é bem legal. Também queria saber como funciona lá contigo, Felipe, essa questão da troca, né? Até ali que não necessariamente o paciente tem que ficar falando como se fosse uma sessão de terapia. Sim. Então, para quem está nos ouvindo, eu chego lá, coloco a minha situação, daí tu inicia a sessão, até que ponto vai os questionamentos, tem que ter essa nossa troca de conversa e não, já começa mesmo pro toque, enfim. Não, claro que existe uma anamnese. Normalmente a pessoa procura por algum desconforto. Claro que a micro, ela pode trabalhar preventivamente, porque tu tem memórias, por exemplo, que elas estão latentes, que ela não ativou no corpo ainda. Tu pode trabalhar preventivamente com relação a isso. Mas, normalmente, a pessoa vem já com alguma queixa. E claro que dentro da anamnese, a pessoa vai relatar por que ela está procurando, né, a sessão ali. E claro que dentro disso há uma investigação. Claro que dentro da microfisioterapia, se a pessoa vem com uma queixa específica, o terapeuta pode ir específico em cima daquela queixa e procurar aquela memória. Ou ele pode fazer o que a gente chama de uma varredura completa. Passar por todos os mapas, porque é todo um mapeamento no corpo. Né? Então pode passar por todos os mapas e ir vendo todas as memórias que o corpo não soube lidar em alguns determinados momentos da vida. Então tem essas maneiras de estar abordando dentro da... Mas que a Cris colocou é bem interessante, né? É bem isso. Eu acho que se a pessoa busca, claro, ela tem desconforto, né? Como tu colocou, mas ela também é um tanto aberta, porque às vezes a pessoa tem um certo receio por falta de conhecimento, um preconceito, né? Por isso a importância de a gente estar falando sobre esse assunto, as pessoas saberem que existem essa técnica. Eu já tinha escutado falar, porém sabia muito pouco, quase nada, né? Até um amigo me falou uma vez que é muito bom para alergias. Tava lendo ali insônia também, né? Vários outros pontos que isso vai dar mais qualidade de vida para o paciente, né? Que sofre. Às vezes nem são coisas tão graves, tão sérias, mas com a micro já vai trazer uma melhora. Claro, não, com certeza. E essa questão da procura, eu posso dizer que chega de tudo que é maneira. Pacientes lá que estão totalmente leigos, que são indicados por pessoas que nunca tiveram acesso à informação. Claro que eu explico e eu pergunto se a pessoa está disponível a trabalhar daquela maneira ali. Como eu já tive pessoas que disseram que não. E eu respeito. E se eu puder indicar algum outro profissional para esse ponto de vista que ela tá buscando, é óbvio que eu vou estar indicando, eu vou estar orientando. Mas tem de tudo que é jeito. Tem pessoas que chegam totalmente cruas ali, onde eu vou explicar, e as pessoas vão estar acessíveis, vão... Isso que a Cris trouxe, né? E também estava pensando sobre isso, a questão da fragilidade. Tu lida com pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Quando te procura pelo teu serviço, não é alguém, tô bem, eu vou lá ver o que faz o microfisioterapeuta. Não, a pessoa ela já tá com algum problema, tá com alguma coisa que tá incomodando. Como que se dá isso, assim, essa procura? Por pessoas com problemas mais sérios, menos sério no sentido um câncer da vida ou daqui a pouco é a própria alergia, qual é o grau assim dessa busca por pessoas com problemas mais sérios ou mais comuns? O que eu posso dizer é que não se restringe a nada. Não existe uma patologia específica, vai mais por uma dor, mais por uma ansiedade. Eu posso dizer que há uma procura geral.
uma E procura também geral. homens, mulheres, crianças. Homens, mulheres, crianças, não tem restrição nenhuma, vai bastante homens. Às vezes as pessoas perguntam, mas é muito uma terapia que as mulheres procuram por essa sensibilidade. Não. À medida que a pessoa é informada, que trazem essa informação que ela possa estar auxiliando, as pessoas procuram. E é bem isso, né? É mais uma alternativa que a pessoa tem, independente do estágio da doença, do problema, enfim, tu ter mais um recurso. E quem aqui nunca teve algum problema de saúde na família, ou até mesmo a pessoa teve, que buscou, né? Eu sempre brinco, eu sou aquela pessoa que, num primeiro momento, eu fico em choque com um diagnóstico. Graças a Deus, até hoje, eu nunca tive algo tão, assim, tenso, né? Um diagnóstico de uma doença grave ou coisa parecida. Mas eu tomo aquele choque inicial e depois eu já penso, não, peraí. O que tiver que fazer pra tratar, eu vou fazer. Se me mandar tomar chá de urtiga e for bom pra resolver essa parada, vamos tomar, vamos fazer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Tu tá numa situação que tu se encontra, ou algum familiar teu, e alguém fala, não, mas procura micro, que isso aí fez bem pra mim, fez bem pra um familiar, tu vai ver que vai ser legal. Certamente a pessoa vai, né? Porque é mais uma alternativa, é complementar. Claro. E assim, até é legal tu colocar nesse ponto que muitas vezes na própria sessão tu vai pegar memórias do próprio diagnóstico. Que às vezes ele é muito mais forte do que a própria patologia. O choque da pessoa em receber um diagnóstico. Porque dentro da micro, a gente não fala só numa questão física. Existem corpos mais sutis, os novos estudos, principalmente do Daniel Grosjean, hoje em dia, ele trabalha com esses corpos mais sutis. Né? Não só o corpo físico, mas um corpo mais etérico, um corpo mais astral, um corpo mais mental inferior. E que existem informações, existem memórias ali que possam ter desde uma questão emocional, como eu disse, de um próprio diagnóstico, ficar registrado nesses corpos. E que vão, em algum momento, fragilizar o físico, o emocional, o mental. Então, esses são os novos estudos. Tanto é que ele nos trouxe essas informações. Foi o ano passado, ele trouxe essas primeiras informações desses estudos. Porque a microfisioterapia, ela está sempre em estudo. Ela nunca para, porque eles tentam sempre acessar através, como eu falei, dessa palpação, dessa micropalpação, aonde possa estar no corpo ou nesses corpos mais sutis essa cicatriz. Então é sempre uma busca. Eles começaram a desenvolver a microfisioterapia com a parte muscular. Por ser fisioterapeutas, eram dores musculares, dores traumáticas. E aí eles foram vendo que existia uma questão da parte do sistema nervoso, questões de terrenos, que eles chamam, que é tudo que a gente traz como uma hereditariedade. E assim foram indo, todo um desenvolvimento da microfisioterapia. Hoje, como eu falei, eles estão acessando esses corpos mais sutis. E existe uma sociedade, uma associação, não sei, um grupo que fica colocando esses resultados e vocês têm acesso? Como é que funciona? Sim, tem toda uma pesquisa. Então, tem associação. Agora eu não vou saber a sigla ali, mas tem uma associação brasileira da microfisioterapia, própria na França também, que desenvolvem estudos, tem estudos, tem artigos, estão sempre nessa busca. E isso é uma formação? É uma formação, só que ela é uma formação que continua para a vida inteira, enquanto eles trouxerem esses novos estudos. Tem pessoas que fazem, por exemplo, o que a gente chama um módulo básico, que trabalha principalmente a parte muscular, sistema nervoso, e para elas são suficiente. Tem pessoas que vão buscando um pouco mais, mas eles estão sempre nessa busca, nesse estudo. Tem algum link com a espiritualidade ou não? Não, em momento nenhum a microfisioterapia trabalha com essa questão da espiritualidade, ela não traz esse enfoque. Então, ela traz como eu disse, esses corpos mais sutis. Corpos, quando, né, para as pessoas que estão escutando, tipo,
que tu quer dizer com corpos sutis? Em outras esferas, mas... Em outras esferas, por exemplo, o Reiki traz muito essa informação de um corpo duplo etérico, né? Que é um corpo menos denso que nos envolve, né? E além desse corpo, existe um corpo astral, existe um corpo mental inferior, e assim, cada vez, corpos mais sutis. Mas esses são os principais que, de alguma maneira, ficam esses registros. São o que a gente chama de uma personalidade inferior, onde existe mais essas marcas, essas cicatrizes que elas ficam mais gravadas. E às vezes, até tu estava comentando, né? Eu tenho um trauma, alguma coisa forte e tal, mas às vezes eu acho que as pessoas... Possivelmente tem pessoas que te buscam que não tem uma coisa muito forte, mas sente que pode melhorar, Sim, né? Num sentido assim mais de... Sim. Porque já tá Também, mais talvez, focada pelo autoconhecimento. pelo autoconhecimento, acho que seria um Sim, passo a mais, né? De tu poder... Tem, não, com certeza. Tem pessoas que passam por algumas situações e percebem que o corpo ele entrou em desequilíbrio. Claro, não é uma patologia instalada ainda, mas alterou sono, alterou a parte digestiva, desenvolveu uma alergia, uma dor depois de passar por alguma situação. As pessoas que têm essa percepção e que já passaram pela sessão de micro, muitas vezes elas buscam por vivenciar essas situações e perceber que algo desequilibrou ali. E essa questão, quando tu fala dos resgates, né, das memórias e tudo mais, a pessoa toma como surpresa, tipo, tu vai conversando, vai extraindo ali dela, enfim, informações, mas ela pode tomar como surpresa, sei lá, que tal dor tá relacionada a um trauma X que a pessoa nem se recordava de tal acontecimento, coisa assim. Sim, porque normalmente tu vai desenvolver isso, tu vai ativar essa memória num determinado momento da tua vida, por alguma situação, que é o que a gente diz que ligou a chave da luz. Então, às vezes, ali não é o trauma. Foi uma pequena informação, às vezes, assim, por olhar um filme, olhar uma novela, entrar num processo que te busque uma informação, aquilo ali vai te linkar uma memória, ou que já foi vivida ao longo da vida, ou que também já traz de um sistema familiar. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco surpresas nesse sentido, de dizer, olha, essa informação, apesar de ter sido ativada em determinada época da tua vida, ela vem um pouco mais antiga. E às vezes tu acha que é um assunto resolvido, mas ele tem lá uma cicatrizinha ainda que... Sim, não, com Legal. certeza. Às vezes as pessoas não estão totalmente resolvidas com algumas situações. E preparadas para a sessão de micro, qualquer pessoa, digamos assim, estaria preparada para fazer a sessão, ou daqui a pouco teria que ter um certo preparo ou mais conhecimento, enfim, na hora de buscar a técnica? Não tem restrição nenhuma. O máximo é a pessoa ali no momento não se sentir à vontade de trabalhar com esse tipo de técnica. E isso tem que ser respeitado. São toques muito sutis, como eu disse, no corpo, mas são toques em cima de roupa, não precisa despir ninguém, não é uma coisa que precisa deixar exposta alguém. Então, tem pessoas que aceitam muito bem. Eu já tive situações, pessoas que tiveram, por exemplo, abuso, que tinham um pouco mais de restrição, eu respeito. Pergunto se quer continuar, se não quer, é um respeito que tu vai ter que ter com a pessoa. Isso é muito Perfeito. bacana, né? Tu lidar de forma individual com cada paciente, né? Com cada pessoa, cada um tem a sua história, as suas vivências. Então, é bacana. Quem estiver escutando ou assistindo o programa, né? Depois a gente manda aí o contato É o Insta, Felipe, tem Instagram? Tenho. Não sei dizer. Não sabe dizer também. Tá, Felipe Máfia, Felipe com Máfia, 2 Fs. 2 Fs e... Felipe, Depois falamos eu penso. bastante já da micro, né? E da tua carreira e da tua vida pessoal, né? Da tua família, o que tu faz nas horas vagas. Se puder compartilhar com a gente aí também. Não, o que eu faço hoje em dia é curtir bastante. Tô com uma filha pequena, uma já tá com 9 anos, agora a outra tá com 8 meses. Olha só. Então, curtindo bastante a filha, estudando bastante. Isso, querendo ou não, exige bastante esse autoconhecimento.
trabalhando, viajando, atendo bastante fora de Santa Maria. Teve essa busca muito grande, principalmente na pandemia também, pelas pessoas, por essa restrição de irem até um local que tem um hospital agregado. Então, me pedem, apesar de que eu estipulo que eu vá e volte no mesmo dia. Tem amigos, colegas meus que já gostam de viajar mais. Tem pessoas aqui do Rio Grande do Sul que vão lá para a Amazônia atender. Nossa. Então, já me convidaram até para ir para Tocantins, para Mato Grosso. Eu digo, não. Tem que ir e voltar. Então, são cidades perto de Santa Maria que eu possa ir e voltar no mesmo dia. Tu também tem um grupo de estudo, né, em Santiago? Acho que você havia comentado antes. Não, esse grupo de estudo que a gente tem é esse grupo lá da Paraíba. Da Paraíba. Da Paraíba. Que a gente se encontra nas quartas e quintas-feiras. E Trocar as ideias. Trocar umas ideias, trocar algumas experiências. E nesse grupo, eles propõem que cada região do Brasil tenha o seu grupo de estudo. Né? Então, até ontem foi dia 9. Eita, não. Tá certo. Hoje é dia 10. O dia 9. Ontem teve lá na feira comunitária. Acho que é comunitária, né? De Santa Maria. Acho que era o nome. Não sei. A feira do cooperativismo, né? É, a feira do cooperativismo. Teve um grupo de estudo lá, uma oficina de estudo. Que a gente está tentando instalar aqui no Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Esse grupo da Paraíba. Da micro também. Não é da micro, não. São essas É terapias mais holísticas, holísticas. Né? E esse grupo que estuda desde ali do período da pandemia. E tu tem um grupo, assim, que, por exemplo, constelação, ou o próprio reiki, de profissionais que tu indica, que vocês trabalhem em conjunto, porque às vezes a pessoa que te busca quer fazer algo um pouco mais abrangente, claro, né? Como eu disse, eu busquei, por exemplo, a constelação familiar para um entendimento da microfisioterapia, principalmente por essas memórias de uma hereditariedade. Mas eu não faço constelação, por exemplo, em grupo. Então, eu indico muito a Valéria Skrebsky, que é uma profissional excelente. A Cleiva Denardim também é uma profissional excelente da constelação. Reiki, eu tenho um grande amigo que também, desde o início dessa caminhada, que foi o Evandro Facin. Então, eu indico bastante. Então, são esses profissionais que um grupo aí formam um grupo bem, legal. Bem interessante. A gente já tá ansiosa aí pelo início das atividades. Eu disse que cada podcast a gente marca uma consulta, Não né? Depois a gente faz um novo podcast pra gente falar das nossas percepções acerca Vamos fazer tratamento. uma consulta ao vivo, gravada da pessoa. Que legal, Felipe. Tá aí e pensando... Bom, não tem, né? Eu ia fazer a pergunta do futuro, não é pra gente fazer pergunta do futuro. Não. Mas eu gostei muito dessa colocação do Felipe sobre o presente e tudo mais, né? A gente que tá sempre a milhão. Até ontem, nesse encontro que a gente teve ali, claro que isso é fora da questão da microfisioterapia, fora da questão da fisioterapia, mas realmente trabalhar com a respiração e trabalhar com essa interiorização, esse mestre interno, perceber onde existe um processo de cura, uma força de cura de cada um, através de meditações, de mentalizações. Então, esse foi o trabalho que foi desenvolvido ontem. Legal. Isso tá relacionado de alguma forma também, tipo, com o poder da mente, ou não? Deu internacionalizar, não... Intencionalizar. Ai, me faltou a palavra, agora corta também, né, Kate? Mas, enfim, internalizar. Obrigada, Kate. Esqueci agora o que eu tava falando. Poder da mente. Não, sobre o poder da mente, sobre o poder da atração, de eu pensar, mentalizar e acontecer. Tem um pouco, não? Olha, eu tento trabalhar o mínimo possível o mental. Porque dentro do meu ponto de vista, o mental ele não cura. O que cura é essa interiorização, é essa busca desse mestre interno. O mental, como eu disse, dentro do meu ponto de vista,
ou ele vai ter que colocar no futuro dentro de uma ansiedade, O mental ou dentro fica perguntando quando, como... ou no passado, às vezes, muitas vezes, num processo depressivo, preso em algumas situações. E às vezes, como eu falei, quando a gente consegue centrar, zerar a mente, que é isso que você busca dentro, por exemplo, da yoga, que como eu comentei, que eu pratico e busco desde um período da faculdade. A yoga nada mais é do que um processo de tu conseguir zerar a tua mente e te encontrar contigo mesmo. E aí tu vai ter todas as respostas possíveis. Mas como eu falei, é o meu ponto de vista. É uma busca constante. Mas respeito também qualquer profissional que trabalha de alguma outra maneira, Sim, né? Sim, perfeito. Mas é legal isso, né, Felipe? Bem que tu tá falando, tá dentro da gente essa energia, enfim, basta, né, saber virar a chave e ir lá contigo, na micro, enfim. Sim, é o que eu falo. Eu sempre, na própria sessão, me colocando disponível ali, eu olhar para aquela situação e encontrar junto com o paciente, cliente, aonde está o processo de cura de cada um, onde que está a força de cura de cada um. Então, é isso. E outra coisa, falando da yoga, um profissional também que hoje eu pratico e gosto muito é o Sérgio Abaide, que é um professor de yoga. Legal. Legal, fica a dica aí, né? Não, e eu acho que hoje cada vez mais, né, as pessoas estão buscando por isso, por esse bem-estar. A gente sempre fala, né, o Vita é vida, né? A gente quer proporcionar isso e que legal de saber agora que tem profissionais como tu fazendo parte desse ecossistema, né? Que a gente brinca assim, que é todo mundo muito complementar, né? A gente brincou que hoje depois vai falar contigo, a gente vai falar com o Dr. Lucas Feijó, que já é um assunto bem mais denso, mas que bom que a gente tem super profissionais em cada ponta para atender a pessoa de forma realmente integral, né? Enquanto ele está ali passando por uma situação de cirurgia, de dor, a gente trazer um pouco de leveza para esses momentos. E ontem também foi trazido um ponto bem interessante, assim. Claro, como eu falei, é necessário, por exemplo, uma intervenção, uma cirurgia, ela é necessária, mas hoje em dia o nosso processo de saúde ela está muito focada na doença. E na verdade, se a gente conseguisse trabalhar preventivamente nesse equilíbrio, que eu falo também, desde uma questão de uma boa alimentação, de uma boa suplementação, de um bom sono, o mental, isso de alguma maneira também vai trazer uma qualidade de vida e não esperar estar doente para procurar isso, né? São os microcomportamentos, né, que a gente vai cultivando aí ao longo da vida para quando chega, às vezes, num momento assim que acontece, né, de uma doença, de algo, tu já está mais preparado, né, e com essa bagagem, né, mais de leveza, digamos assim, para conseguir encarar tudo isso. Felipe, muito obrigada aí pela tua participação. É bem o que a Cris estava dizendo, né? Tu vem a somar aí no time do Vita, essa diversidade de especialistas, né? Que vão ter lá dentro. E um complementando o trabalho do outro, onde a pessoa, né? O paciente, o cliente vai poder ter uma oferta de serviços muito, muito grande com profissionais super competentes, né? Que nem vocês. Então, a gente fica muito feliz aí por ter trocado essa ideia contigo. A cada Talks a gente aprende muito, né? Já vamos marcar a sessão de microfisioterapia. Que bom. Não, eu que agradeço. E espero agora, em agosto, máximo setembro, estar compondo lá a equipe do Vita. Que legal. Muito obrigada, Felipe. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, né? Com todo mundo que está nos escutando também. E agradecer vocês que têm assistido aos nossos vídeos, aos podcasts e convidar para que curtam, compartilhem, enviem, né? Para alguns amigos que você saiba que tem interesse nesse assunto. E até a próxima. Muito obrigada. Até mais. Obrigado.